Boa tarde. Como a Maria disse, vamos começar o microfone aberto. Então, se calhar, passava a palavra já ao Tomás. 5 minutos, Tomás. Eu não tenciono usar os 5 minutos, era só fazer uma pequena adenda àquilo que partilhei de manhã, porque eu disse que era um risco que eu ia partilhar e cometi um erro. E o erro foi que acabei por fazer um retrato um bocado parcial do sítio onde trabalhei durante 2 anos e meio e que me deu muitas coisas boas, onde aprendi imenso, e tem uma série de méritos. Também acabei por não nomear o sítio e as pessoas perguntaram: então diz lá onde é que trabalhaste? Eu trabalhei no Teatro Estúdio Fonte Nova, em Setúbal. É uma companhia que está quase a fazer 40 anos e sempre fez um trabalho, agora citando a Isabel Craveiro, de extrema proximidade. Conseguiu chamar muitas pessoas para o teatro e mostrar também uma diversidade de formas de fazer teatro, principalmente através do festival que organiza todos os anos em agosto, e onde traz linguagens bem diversas, mas não só. E posso destacar, por exemplo, um espetáculo que vamos ter, porque sempre teve também, mais recentemente, assumidamente, uma vontade de se comprometer com questões sociais, uma preocupação grande com a história local, por exemplo, coisas tão simples como fazer compras no comércio local do sítio onde se está. E isso para mim é relevante. E um espetáculo que posso destacar, por exemplo, chama-se Novos Fora, Grades Dentro, é sobre os direitos humanos e prisões, e vai ser apresentado, estreou em fevereiro, vai ser apresentado no Seixal em novembro e em dezembro em Setúbal novamente. E fica o convite para verem também. Pronto, era só isso que tinha a dizer. Obrigado. Maria, o microfone é teu. Tomei umas notas rápidas para ser mais sucinta, mas é interessante para mim como o meu pensamento e os meus sentimentos foram sendo construídos ao longo do dia. E a primeira coisa que me ficou e não sai da minha cabeça é aquilo que a Joana Lobo Antunes partilhou connosco, que foi a George Stein, que disse, quando lhe perguntaram por que Paris, o que é que Paris dá? E a resposta foi: não é o que dá, é o que tira, o que não tira. Isto está aqui, não sai. Depois ouvimos o Tomás, que partilhou connosco a sua decisão de sair e que, claro, só passaram 2 semanas, como disse o António, portanto não tens muito bem ideia do que vai acontecer e como vai acontecer. Mais tarde, a Sara Cura, que partilhou connosco de forma muito generosa uma história profundamente pessoal, profissional sim, mas muito pessoal. Ouvimos o Dori, não sei quantos entre nós acompanhamos mesmo no momento em que estava a acontecer a situação, o caso de censura do trabalho dele e do Paulo no Porto. A Sara falou num precipício, eu costumava chamar poço, o poço. Mas o poço tem um fundo. Quando batemos no fundo, não, só podemos subir a partir daí. Então, queria aproveitar este momento primeiro para manifestar a minha admiração por quem se arrisca a sair, a minha admiração também por quem se arrisca a ficar. Precisamos das duas coisas, precisamos. Há quem se dá melhor de uma forma, há quem se dá melhor de outra. E aquilo que é a minha conclusão, com todas estas coisas na minha cabeça, é aquele erro diário que nós cometemos, que é não sabermos ser solidários. Isto a mim incomoda-me profundamente, angustia-me. No nosso setor não sabemos ser solidários. Quando o trabalho do Dori e do Paulo é censurado, isto não é um problema de uma pequena, determinada comunidade entre nós. É um problema para todos nós. Se a estátua do Camilo é muito mais falada, na mesma cidade do Porto, é muito mais falada e há muita gente a querer dizer a favor, contra, etc. O que aconteceu com o trabalho do Dori e do Paulo e outros trabalhos diz-nos respeito a todos nós. O estado de saúde mental de muitos dos nossos colegas, temos muitos, mas muitos colegas com baixa psicológica, muitos. Isto diz-nos respeito a todos. Estas pessoas devem sentir-se apoiadas e nós não sabemos ser solidários. E custa-me muito
pessoas maravilhosas, colegas e amigos maravilhosos que temos à nossa volta, que, para usar as palavras da Sara, perdem a capacidade de imaginar. E assim ficamos todos tão mais pobres. E era isso. Obrigada. Obrigado, Maria. Podemos deixar-te agora, caso mais alguém queira. Alguém quer usufruir do microfone aberto? Não sejam tímidas nem tímidos. Ótimo. Eu queria só observar uma questão que apareceu em várias falas, que falou-se muito da liberdade de errar no âmbito de instituições pequenas e médias. Então, ficou aquela sensação de que, enfim, de que essa possibilidade da experimentação só é dada, ou só é possível com as instituições pequenas e médias. E não sei se aí está sendo uma leitura tendenciosa minha, mas eu fiquei com um pouco de receio de que todos nós estamos a desistir das grandes instituições. E desistir no sentido de uma expectativa de alguma coisa diferente, ou de expectativa de que essas instituições façam o risco. E aí, aqui eu gostaria de fazer uma defesa que talvez não seja muito simpática, mas nesse âmbito, sim, das grandes instituições, que têm muitos recursos, nós temos que responsabilizá-las. Nós temos que responsabilizá-las por não estar a arriscar, por estar a fazer um caminho mais do que já trilhado, ou por fingir uma suposta avant-garde que muitas vezes é só de fachada, o que é extremamente comum. Mas era só isso, era fazer essa observação de não desistirmos também de cobrar que essas grandes instituições se arrisquem, cometam erros, e ao fazer, né, tomar essa postura da possibilidade de cometer erros, sejam mais porosas. Obrigado. Olá, chamo-me Rui Catarino, trabalho no Teatro Nacional da Dona Maria II e não vim só porque a Denise falou das instituições grandes, embora nós não enjeitemos nunca a responsabilidade que, com grandes recursos, obviamente, grandes recursos, quer dizer, pronto, à escala daquilo que é a realidade nacional, se calhar, quando nos comparamos com alguns teatros municipais europeus, não temos assim tantos recursos, mas não nos queixamos disso. E partilho inteiramente de que com grande poder vem grande responsabilidade. Eu não pude estar no dia todo, mas do que tenho ouvido há algumas questões há duas coisas que eu queria falar. Uma delas são a questão da interpretação do erro, não é? O que é o erro? Quem é que determina se o erro existiu ou não? Para quem é que esse erro existiu? Porque no Dona Maria temos estado embrenhados num projeto muito grande que se chama Odisseia Nacional, que agrega uma série de muitos projetos em 5 áreas de programação, não vou entrar em grande detalhe sobre isso, mas que nos confronta diariamente com talvez erros, embora muitas vezes se calhar não os chamemos assim, sobre porque é que numa capital de distrito apresentámos um espetáculo que só teve 13 pessoas na plateia, ao mesmo tempo que numa pequena cidade podemos fazer um projeto participativo que mais do que ultrapassa aquilo que seriam as pessoas desejáveis nesse projeto. E será que cada uma destas coisas é um erro? Ou seja, será que só termos tido 13 espectadores num espetáculo numa capital de distrito é algo que devamos nós, ou
esse teatro municipal ou o município que o tutela considerar como sendo um erro ou não, e que lições é que tem para o futuro? É mesmo uma pergunta que eu me coloco, ou seja, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque acho que, tal como a beleza, o erro lies in the eyes of the beholder, se calhar. É uma questão que hoje me suscitou muitas das intervenções que aqui foram colocadas, nomeadamente a forma muito generosa como algumas delas foram, como a Carla do Alcântara referiu a sua experiência, ia-lhe chamar o erro, a sua experiência em relação àquele processo de recrutamento que, a quem de certa forma acompanhou ou discutiu, serviu muitíssimo enquanto experiência de aprendizagem, de melhoria de processos, obviamente, mas também ao pensar que, sabendo que houve reações muito diversas a essa iniciativa de ação afirmativa que o Alcântara tentou implementar, de perceber, mas foi então mesmo um erro ou não, e quem é que determina se terá sido um erro ou não? Claro que o Alcântara entendeu que deveria alterar aquilo que tinha feito, e bem, obviamente, porque assim achou melhor, mas fico a pensar, tendo em consideração depois as camadas de aprendizagem institucional para outras instituições com quem o Alcântara partilhou esta história ou esta experiência, de se de facto foi assim um erro e quem é que o determina. A outra coisa que queria só muito rapidamente abordar é, voltando um bocadinho atrás, esta ideia de experimentar coisas novas e da tentativa de atenção, que nunca é suficiente, que tentamos dar a estas questões no Dona Maria, e nomeadamente de uma iniciativa que fazemos que se chama Antecipar o Futuro, e que é uma espécie de uma bolsa de experimentação, uma bolsa para as pessoas errarem, que é: tomem lá dinheiro, candidatem-se com um projeto, tomem lá dinheiro, façam o que quiser com isto, e depois expliquem-nos só o que fizeram. Não precisam de nos apresentar um projeto, não é para fazer um espetáculo, é para uma linha de investigação ou de criação que vocês queiram experimentar, e que pode não levar a lado nenhum, mas que é isso que nos interessa. E, portanto, esta ideia de erro também aqui para nós é muito relevante e deve ser valorizada, no sentido em que perceber o que um erro é, para além de ser muito institucionalmente subjetivo, é também muito contextual, porque não é um erro estas 2 bolsas que nós atribuímos por ano com o apoio da NTT Data. Claro que tinha que pôr aqui o nome do patrocinador, desculpem, com o apoio da NTT Data Portugal. Não lhe chamamos dinheiro para errar, e preferimos, se calhar, porque o erro tem um estigma tão grande, não é? Preferimos, se calhar, que seja para algo que depois vai, de facto, construir algo na carreira desses 2 criadores ou criadoras, ou que seja algo que vá ser aproveitado no futuro, mas se não for, não tem problema nenhum, porque é para isso que, na interpretação do contexto, da imensa falta de recursos para investigação e desenvolvimento que existe, ou para inovação, se quiserem, que existe nas artes, que entendemos que é um bocadinho o papel que, com o poder que o Teatro Nacional Dona Maria II tem, que advém dos recursos que tem à sua disposição e das portas que o seu nome abre, entendemos que faz sentido existir. E, portanto, para mim, acho que isto tudo anda em torno do quem é que determina o que o erro é, qual é que é o valor que o erro pode ter, e a camada de nuances que existem em relação ao que o erro é muitas vezes um infinito espectro de zonas cinzentas. Obrigado. Obrigado, Rui. Pensei, se não intimida um bocadinho o palco, podem falar do vosso lugar. Nos últimos anos eu tive um projeto que se chama Self Mistake. Eu penso que o nome diz exatamente o que o projeto é. Lancei o projeto para criar condições para que os artistas pudessem arriscar, não tanto errar, mas com a possibilidade de errarem. O projeto teve umas 3 edições, ou pelo menos 3 anos e qualquer coisa, 37 artistas apoiados, e eu sinto uma grande falha do projeto, porque eu não vi os artistas a arriscarem, não vi projetos a saírem nem com erros, nem com algo como se fosse um soco a entrar-nos, como a arte deveria fazer muitas vezes. Não senti isso
quase nenhum projeto que vi neste ciclo. E fico a pensar o que é que falhou da minha parte, o que é que falhou da parte dos artistas, e não tenho respostas, mas tenho andado a pensar nos últimos anos, e por isso é que também não continuei ainda com o projeto. Não quer dizer que, se não encontrar respostas, não volto a fazer, mas algumas das respostas que me chegaram como possibilidades foi, primeiro, as instituições, muitas das vezes, quer o façam de propósito ou não, colocam uma série de tensões nas intenções dos artistas, como ter que corresponder a agendas, ter que corresponder a expectativas de públicos ou de relação com o público, uma série de coisas que todos nós aqui sabemos. E mesmo que não haja uma censura direta, aquilo que eu sinto é que existe uma autocensura por parte dos artistas. E é aqui que eu me quero focar. Aqui e também no pensamento de como nós podemos sair daqui, porque eu não consigo encontrar a forma de nos libertarmos disto, porque o sistema está cá, o sistema é que vai fazer o peso do pensamento que os artistas fazem do seu próprio projeto ou das suas próprias intenções e das narrativas que encontram até para se justificar. E por isso eu, na verdade, eu não sei se gastei os 5 minutos, mas eu gostava de falar sobre isso com as pessoas que estão aqui. Não é? Que houvesse um diálogo e não um discurso apenas, porque eu também sinto que isso é um dos problemas que nós estamos a ter nos últimos anos. Pronto, e é um bocado isso, não sei se vai dar para fazer isso, mas era a minha intenção. Obrigado. Mais alguém quer tomar a palavra? Ninguém? Mas ouvindo agora a Tânia, e acho que está na sinopse da apresentação desta conferência, quando as pessoas do Belarus Free Theatre saíram do seu país e vieram para a Europa, uma das coisas que mais os impressionou é a autocensura, eles vindo do país de onde vêm, a autocensura dos artistas na Europa. Muito bem, não sei se alguém... Não precisam de vir ao palco, já perceberam, portanto, se vir ao palco for um bloqueio, o microfone vai até vocês. Olá, eu sou Raquel, eu faço parte de um coletivo, nós viemos de Porto Alegre e no âmbito da conversa de errar, por acaso eu acho que nos processos de criação artística nós somos muito mais produtivos, entre aspas, se errarmos do que se não errarmos, porque se não errarmos fizemos tudo bem, fizemos tudo como já sabíamos e não aprendemos nada de novo. E se nos permitirmos ao erro, em princípio aprendemos como não fazer e pensamos e temos a oportunidade de ser mais criativos sobre como fazer melhor. E fico desiludida de saber essa experiência de criações artísticas que não tiveram tanto espaço para errar, porque acho que a grande parte de processos criativos com que eu contacto tem essa liberdade, sobretudo numa fase inicial, de discussões, experiências, mesmo experiências abertas ao público. E agora, não sei se isso terá a ver com também estarmos na cidade, não é? Em Lisboa ou no Porto, mas acho que, pelo menos nós, criando no interior, acho que temos mais tempo, exatamente como falava a diretora artística do Teatrão de Coimbra, temos mais tempo e mais espaço para experimentarmos coisas com um público que não são colegas. E eu acho que isso é importante. Eu sinto exatamente o mesmo que ela. Quando venho assistir uma coisa em Lisboa ou no Porto, acontece mais vezes em Lisboa, seja aqui no São Luís, seja no Dona Maria, seja no Teatro do Bairro Alto, que é sentir que apesar da sala estar cheia de colegas. E é muito bom sermos vistos por colegas e pessoas da área da cultura e das artes assistirem aos espetáculos, mas é esquisito não existir público da sociedade civil, público fora da área. Pelo menos eu acho esquisito. E sinto que ficamos fechados numa bolha e então porquê é que fazemos arte? Não, em princípio, acho eu, quando fazemos uma criação, não, por muito que seja bom ser vistos por pares, acho que grande parte do público devia ser pessoas que têm outras profissões e fazem outras coisas das suas vidas e gostam de ir ao teatro. Pronto, não sei se calhar estou a ser muito confusa, eu vou tentar terminar. Acho que, pelo menos o que nós sentimos em Porto Alegre, e viemos de uma experiência também de Elvas, eu entrei quando estávamos a mudar para Porto Alegre, e eu sinto que as pessoas vão aos espetáculos muito também por uma relação afetiva que criam
seja connosco, por vivermos lá, seja com, por exemplo, a Cooperativa Operária, que é um sítio onde nós vamos conversar com as senhoras que frequentam e que têm atividades, e sinto que é uma coisa muito minuciosa de aos poucos e poucos entrarmos na vida das pessoas e as pessoas se sentirem confiantes e motivadas para irem assistir a um espetáculo. E aqui em Lisboa, os colegas, não é? Quem cria arte já está à partida motivada porque já tem interesse de ver aquele objeto artístico. E sinto que por termos, só mais uma coisa, por termos salas cheias em Lisboa, temos chutado para debaixo do tapete o problema da formação de novos públicos e de trazermos quem de facto não tem acesso por não ir, por não estar motivado, por não ter tempo, por, enfim, não ir a ver arte, não consumir espetáculos e outro tipo de arte. E acho que devíamos pensar que, de facto, os números são bons, ou seja, são um indicativo efetivo, não é? De termos a sala cheia ou não termos X pessoas ou não termos, mas também que pessoas é que tivemos, que faixa etária é que tivemos. Enfim, acho que é isso. Obrigado. Maria, aqui. Já que o microfone estava aqui ao lado, aproveito. Eu fui uma das pessoas que no ano passado sugeriu este tema do erro na conferência, porque acho que é algo que precisa de ser falado. E também porque tive uma experiência há uns anos atrás, há cerca de 8 ou 9 anos atrás, eu fui uma das pessoas que participou no Congresso dos Falhados, da Sónia, que esteve connosco esta manhã. E eu aceitei, e passado 2 meses estava a arrepender-me, porque é um processo duro falar dos nossos falhanços. E a Sónia, para este congresso em específico, ela faz um processo de acompanhamento e de esmiuçar até ao tutano para nós realmente sermos honestos connosco e de partilharmos realmente quais são os nossos maiores erros. E, no entanto, aquelas pessoas que ali se juntaram naquele dia, e falo não só para mim, foi extremamente libertador. Nós confessarmos a pessoas que não conhecemos de lado nenhum quais é que foram os nossos maiores falhanços. Falhanços profissionais, falhanços pessoais, que se misturam, porque eu tenho um bocadinho de dificuldade em separar uma realidade da outra, porque o meu trabalho é todo emocional e pessoal e, portanto, não consigo fechar gavetas. E foi extremamente libertador o aprender a lidar com o falhanço. E, portanto, era uma coisa que eu recomendava mesmo a todos, mas é um trabalho interno gigantesco, que é espetacular quando se faz também com uma companhia ao lado. E queria agradecer, especialmente durante o dia de hoje, à Sara, que partilhou connosco a história dela, e é preciso muita coragem para o fazer. E, portanto, queria lhe agradecer a coragem que teve, porque talvez não tenham reparado, mas ao longo do dia os moderadores tentaram puxar por esta questão do partilhem o vosso maior erro, e nem toda a gente o conseguiu fazer, porque é realmente um trabalho muito, muito complicado. Depois, também dizer-vos que eu sou fundadora da Mistaker Maker, e, portanto, toda a minha vida tem sido um erro atrás de erro, e que eu adoro, porque acho que só assim se consegue evoluir. E a escolha deste nome veio precisamente porque veio do erro, ou não sei se é do erro, ou deste permanente arriscar em algo que é absolutamente desconhecido. Eu tenho formação de arquitetura, trabalhei mais de 10 anos em arquitetura e, de repente, na loucura com o meu irmão e a minha cunhada, decidimos fazer um festival de arte urbana no interior do país, que era uma ideia que podia ter dado muito errado, mas que deu muito certo e que mudou a minha vida completamente. E de repente eu passei a fazer algo que é a criação artística muito focada na parte das artes visuais no espaço público, a usar a rua, que é uma coisa que em Portugal fazemos mesmo muito pouco, e uma profissão que aqui não existia, que nem sequer sabia se podia existir, se tinha futuro, se tinha presente e futuro. Continuo a não saber. E a verdade é esta, é que passado 12 anos de andar a fazer isto, todos os projetos onde eu mento
são constantemente um risco. Porque põe idosos a pintar na rua, porque decide criar instalações urbanas em espaços de natureza e, de repente, esta semana vou prestar declarações à PSP, porque caímos novamente num vazio legal onde fizemos algo que não é suposto fazer, mas que também não há forma de o licenciar. Mas a verdade é que, quando se assume que o erro faz parte, não temos medo de arriscar. E vivemos com isso. E, portanto, é algo que para mim existe na minha forma de ser, esta coisa de arriscar, bora lá, se eu gosto da ideia, se eu sinto, vamos lá, em frente, e que quando se assume isto já não é propriamente o medo de errar que existe. E recomendo a toda a gente apostarem nesta coisa de não ter medo de arriscar, porque quando sentimos que vale a pena, sabemos automaticamente que vai dar certo. Vai custar, mas vai dar certo e vai dar muito trabalho porque nós vamos ter que explicar tudo muito bem a toda a gente, inclusivamente à DG Artes. Mas recomendo sempre. Muito obrigada. Obrigado. Já está? Fechamos? Estou a perguntar, já está? Mais uma, última. Afinal, não é? Era só medo pelo palco, não é? Não, mas também posso ir ao palco. Está bem, pronto. Obrigado. Já estava a sentir-me bastante sozinho aqui em cima. Ninguém vinha cá. Então, é que na verdade, eu não sei se a Joana Lobo Antunes ainda está, mas na verdade eu tinha esta pergunta para de manhã e que era um bocadinho lateral e que achei que se calhar não valia a pena. Obrigada. Se calhar podia fazer no intervalo, mas eu ia perguntar o que é que está a correr mal na comunicação da ciência, que nos está constantemente a servir os melhores figos do conhecimento, colhidos no conhecimento sobre as alterações climáticas, e que eles estão a apodrecer na cesta. E pronto, com isto também deixo um desafio para o ano, que é trazermos o debate sobre o clima à Acesso Cultura e ao nosso trabalho. Obrigado. Passamos a Inês. Mais alguém? Já não há. Já não há? Pronto, obrigado pelas vossas participações. Enriqueceram este dia que já até então tinha sido bastante rico, com muita reflexão, e vou passar agora a palavra à minha colega Inês, que vai introduzir aqui as notas finais. Obrigado. Ainda não é. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Inês, pertenço à direção da Acesso Cultura. Espero que estejam a gostar tanto deste dia como eu, das conversas e da partilha de experiências que tivemos a oportunidade de ouvir. Vamos terminar a nossa conferência anual com a relatora Alice Neto de Souza, que estudou reabilitação psicomotora. Já podes aproximar, Alice, convido-te a aproximar. Alice é, entre outros ofícios, uma poeta e dizedora de poesia, nascida em Lisboa com raízes em Angola. Foi a poeta convidada para a abertura solene das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, onde apresentou o poema Março, escrito a propósito dessa mesma ocasião. Participou também como convidada na 20ª edição do Festival Literário Internacional de Paraty, no Brasil, na mesa Palavra Livre. Atualmente é presença assídua no programa Bem-vindos na RTP África, faz parte da Bolsa de Poetas da Associação Cultural A Palavra, escreve no jornal Mensagem de Lisboa e aprimora a palavra e a poesia nos palcos, procurando afiar a língua para temas sociais emergentes. Inquieta por natureza nas palavras e nas escolhas, gosta de liberdade de pensar e de sentir. E é precisamente isso que ela vai fazer agora, sobre o nosso dia 2. Obrigada, Alice. Obrigada, eu. Obrigada. Conseguem ouvir-me bem? Bem, já agora, obrigada a todos os que ficaram, as resistentes, e vou passar a ler. Primeiro que tudo, quero agradecer o convite da Acesso Cultura para estar aqui presente hoje no papel de relatora.
Também parabenizar os oradores, moderadores em sala e virtualmente, e o público que nos proporcionaram um dia de informação, debate e reflexão, que esperemos que nos conduza posteriormente à ação. Mas retomando ao que nos traz aqui hoje, recordo a conferência da Acesso Cultura o ano passado, onde se ensaiava já uma definição sobre o erro, citando: o erro como agente produtivo, chave para a criatividade, o erro como oportunidade para reparar, observar com cuidado e corrigir, dando os primeiros passos para questionar, afinal de contas, qual o risco de errar, qual o erro de não arriscar e, inevitavelmente, o que é o sucesso. Ao longo do dia fomos percebendo que o erro é mais do que um antónimo de sucesso e, tal como os diferentes desenhos de chaves, cada um tem a sua representação. Recordo uma entrevista pós-jogo com que me cruzei nas redes sociais, em que um desportista, o Guinness, acho que é assim que se diz, é confrontado com um jornalista que pergunta: "Do you see this season as a failure?" Traduzindo: "Vê esta temporada como mal-sucedida?" Guinness explica, já saturado pela mesma pergunta feita no ano passado, mas do ponto de vista pedagógico, que no desporto não existe insucesso. Às vezes se ganha e às vezes outra pessoa ganha. Vale a pena ver o vídeo para fazer jus à mensagem completa, mas a ideia principal fala que os obstáculos são parte do caminho. Matilde Campilho, em entrevista, falava sobre isso. Se algo se atravessa na construção, é um obstáculo ou faz parte dela? Dos pontos-chave do dia, destaco a relação entre o erro, a aprendizagem e a exploração. Nas aulas de desenvolvimento motor com o professor João Barreiros, à semelhança da experiência aqui partilhada da Rita Cordovil, falávamos em como para as crianças é importante explorar para aprender. Nós, crianças que crescemos, precisamos sair da redoma, tropeçar algumas vezes, usar o erro como fonte de informação, como reforçado por Sónia Teles Fernandes, como maneira de orientar o nosso percurso com base nas nossas metas e objetivos, mas não só. Claro que a nossa capacidade de exploração pode ser influenciada pela percepção do risco e a nossa autoperceção. Repare na imagem de um pai que eleva uma criança ao ar e a percepção de risco quando levanta a criança é uma distância vista para o pai e para a mãe, ou outro progenitor, ao lado, olha para uma distância muito superior. Teremos nós noção da nossa percepção de risco? Na tentativa de fazer algo novo e entrar em território inexplorado, é natural que exista um receio de arriscar, mas sem arriscar, como podemos lá chegar? Como aprendemos? Como evoluímos? Este relato é pautado por questionamentos, porque o caminho do risco, muitas vezes, mesmo que demore a dar as respostas, levanta reflexões importantes para entendermos o percurso. Também, ao longo do dia, falamos da relação entre erro, imprevisibilidade, acaso e criatividade. Quantas invenções vieram de erros? Se pensarmos na origem da eletricidade ou do telemóvel, ou em tantas músicas que sucederam às músicas que ouvimos, ou rascunhos que sucederam aos livros que lemos, o erro, entre aspas, está associado a um sucesso por vezes ainda menos visível, a uma possibilidade nova por descobrir, ou, mesmo tirando o romance, a uma necessidade de reparar e corrigir. Olhando para o erro ligado mais ao risco, associado às instituições e à equipa, perguntamos coletivamente se o risco de errar, ou como a Sónia dizia, pior ainda, o risco de alguém reparar que errei e caí, nos está a fazer apanhar as frutas que estão mais perto da árvore, as tais low-hanging fruits, usando a antologia de Joana Lobo Antunes. Estaremos também avessos ao esforço necessário para alcançar o sucesso? Saberei eu se a minha equipa me vai apanhar nesta nova exploração? O fator coletivo aqui muitas vezes descrito torna-se importante para lidar com a imprevisibilidade, porque se alguém nos diz que para ir para um caminho precisamos de confiança para que mesmo que estejamos com os olhos vendados, alguém nos apanhe e diga para onde ir a seguir. Pergunto, por essas razões, se estamos, e usando aqui as palavras ditas, a demitir de arriscar individualmente e coletivamente. Estaremos equipados para lidar com o erro e com a frustração que daí advém? Existe realmente espaço para errar? Como aliar a saúde mental ao erro quando associada à vida pessoal e profissional? Quais os nossos próprios mecanismos para lidar com estas situações desafiantes? Como medimos nós o sucesso em simultâneo e o progresso? Estará no sítio onde se atua, o local, o número de pessoas na plateia, em dormidas, como se falou? Será todo o sucesso aferível, quantificável?
Estaremos sob a ótica de um sistema capitalista? Alguém disse. Estaremos menos propensos a financiar a criatividade? Sara Antónia Matos, a propósito do financiamento, lembra que a cultura não é um produto pronto e que importa aos decisores se responsabilizarem pela produção da cultura. O que se torna um desafio, como referido por Cláudia Gulhós, quando os artistas precisam de dar prova da eficácia do resultado. Jorge Sobrado resgata ainda o papel do gestor cultural para a criação de pontes e diálogo. Mas voltando ao erro, surge de novo frisada a importância da partilha do erro, com os testemunhos no painel da tarde de situações e vivências do erro, às vezes lesivo, mas com uma margem para crescimento, entendimento e reparação, a qual, para que aconteça, precisa que seja assumido, como frisa Dori. Isabel Craveiro acrescenta ainda a importância do erro partilhado, chegando ao fim, o que nos impede de errar, o que nos faz evitar arriscar. Parece um pouco coaching, embora esteja assim meio um discurso motivacional, mas, concluindo, nas palavras de António Pedro Lopes, citando a importância de encontrar a esperança na escuridão quando navegamos na zona cinzenta e encontrar calma nos acasos e na pressa de encontrar as respostas quando parece ou quando estamos mesmo na vertigem de um precipício. Respostas essas que podem demorar 2 semanas, 1 mês ou mais, mas surgem, desde que estejamos atentos e também que exista espaço para a curiosidade durante o percurso. Podemos trepar os abismos. Entre tantos que poderia citar, desde Beckett com o Fail Better, Fail Again, escolho Winston Churchill e, se me permitir substituir failure por obstáculo, sucesso é caminhar de obstáculo em obstáculo sem perder entusiasmo. O entusiasmo de aprender e, como aqui referido, de corrigir. Claro que nem todos os sucessos levam a Nobel, mas é preciso a tenacidade necessária para chegar ao topo da montanha, seguir os objetivos e sonhos com oxigênio, seguir igualmente os caminhos improváveis com o mesmo oxigênio. Para estas práticas e futuro, espero que encontrem estes fatores, resiliência, apoio e curiosidade, usando e terminando com a analogia aqui já usada e iniciada, para que consigam escalar com ânimo estes everestes da cultura. Obrigada. Que capacidade enorme, não é? Uau, Alice, muito obrigada. Hoje foi um dia que puderam também conhecer os membros da direção da Acesso Cultura, que nem todos se identificaram como tal, portanto pedia-vos para virem aqui, vem aqui. Só não está a Ana Sofia Nunes, que teve entretanto a sair porque o seu filhote fazia anos, faz. Há 2 momentos no ano que são momentos particularmente felizes para nós na Acesso Cultura. Um é o dia dos prémios Acesso Cultura e o outro é este, da conferência, que é um momento de encontro, de ver amigos e colegas que não vemos há muito tempo, de poder conversar. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes, que participaram ou que ficaram só a ouvir. Obrigada a todas as pessoas que aceitaram o convite para ganhar o medo de subir ao palco. Obrigada ao São Luís, a toda a equipa, o acolhimento, todo o apoio técnico e outro que nos deram. Obrigada ao Nuno, que está a gravar e que em breve nos permitirá colocar a gravação online também para quem quiser rever, para quem não pode estar hoje, etc. E até para o ano, talvez tenhamos tema, não é, Margarida? Obrigada. Até para o ano, bom descanso, bom regresso a casa.